Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do TapagoCast. Hoje, antes de anunciar o nosso convidado, gostaria de fazer um pedido especial para você que está nos assistindo, para que você, se você está acompanhando nossa jornada aqui, que você curta os nossos vídeos, que você deixe comentário, não deixe de compartilhar com alguém que pode ser ajudado com as mensagens, com os temas que a gente tem trago aqui. E eu vou deixar para que o Carlos apresente o nosso convidado hoje. E aí, Carlos? Pois é, só falando o seguinte, que o nosso última conversa aqui, o nosso último podcast foi com a Renata Hanai, do projeto Ame Mulheres Esquecidas. E Uhum. foi muito bom, que foi sobre esse lado de mulheres que faziam parte do presídio feminino, né? E agora nós estamos com o outro lado, né? Uma coisa que tocou muito na última conversa é que existem 18 mil homens presos aqui em Brasília e na faixa de 600 mulheres. Então agora a gente gostaria de dar uma atenção, uma conversa para esse lado dos homens que participaram dessa situação de privação de liberdade, que participaram de situações, às vezes, de adictos, né? Questão de uso de drogas, tudo. Nós estamos aqui com o Fernando, e o Fernando é uma pessoa que faz um trabalho maravilhoso junto com aqueles que estão junto com ele nessa cooperação, tanto com pessoas adictas, usuários de droga que são em processo de libertação, como pessoas que saíram do sistema penitenciário. Então é o pastor Fernando, vamos estar falando aí, ele vai estar se apresentando, mas passar aqui. E lembrando que o pastor Fernando ele é diretor de projetos sociais ali no Instituto Acreditar, que é um instituto que ele é voltado para tratamento aí de pessoas adictas, e cofundador do Instituto Começar de Novo, que é voltado para egressos. E antes de ser diretor da Acreditar, pastor Fernando, já deixando para você se apresentar, quem é o pastor hoje, quem era o pastor antes e como que você chegou neste local hoje? Seja muito bem-vindo. Eu queria agradecer a oportunidade, desde já a todos uma boa noite, que Deus possa estar abençoando. Amém. E para mim é um privilégio, né, e um prazer estar podendo compartilhar aqui as experiências, um pouco da minha história. Hoje eu sou pastor, estou como diretor de projetos sociais do Instituto Acreditar, sou cofundador do Instituto Começar de Novo e estou como suplente de conselheiro tutelar no Riacho Fundo 2, onde eu resido. Minha história é uma história de superação. Sou um ex-menino de rua, hoje é conhecido como pessoas em situação de rua. Vivi no lar disfuncional, meu pai é alcoólatra e família desestruturada. E aí eu fui morar, né, na rua com 12 anos de idade. E a princípio para sobreviver, engraxando o sapato, mas envolvi, né, na delinquência para sobreviver na rua. Tive algumas experiências, né, triste, mas Deus me deu a oportunidade de me erguer numa experiência que eu tive, Amém. onde uma missionária, ela ouviu a voz do Espírito Santo e foi numa chácara onde eu estava morando, ali sobre o efeito, né, de entorpecente. Tinha virado a noite, cheguei de manhã e aquela irmã chegou dizendo para minha mãe que Deus tinha mandado ela ir ali para orar pelo jovem. E ainda no efeito, né, dos entorpecentes, a irmã entrou no quarto onde eu estava e Deus usou aquela irmã de uma maneira tão poderosa que o efeito, né, da droga sumiu e Deus usou ela para falar comigo, dizendo que tinha um plano na minha vida e que o inimigo já tinha aberto a sepultura, e se eu continuasse naquela vida, Deus me dava 5 meses de vida. Eu entendi que era Deus porque a irmã nunca tinha me visto, e eu nunca tinha visto a irmã, e eu já tinha levado o tiro, e naquele dia Deus tocou meu coração. Amém. Eu entreguei a minha vida para Jesus, aceitei Ele, e hoje, né, sou pastor, teólogo, minha profissão é vigilante e realizo um trabalho de assistência religiosa a pessoas privadas de liberdade. Já tem 30 anos eu realizo esse trabalho.
em Brasília, tive oportunidade de ir em outros estados e temos na nossa comunidade pessoas que é acolhida para tratamento de drogadição. E foi nesse momento da sua vida que você sentiu que Deus tinha te chamado para esse propósito? Você não teve dúvidas? Você se lançou, abriu mão de tudo que tinha? Como que foi esse início da jornada? A partir dos primeiros passos, né, você vai buscando ao Senhor e pedindo a direção. E Deus sempre usava alguém dizendo que tinha um chamado, um propósito na minha vida. E eu fui numa igreja visitar. E lá Deus usou um pastor em profecia dizendo que tinha um homem ali que Deus queria levar ele no lugar. E nesse lugar Deus haveria de usar ele para ganhar vidas para o Senhor. E aí eu tinha vontade de ir no presídio, mas tinha receio, nunca tinha ido. Uhum. E aí eu lembrei de um amigo que até hoje está preso, é reincidente. Eu tinha 19 anos, hoje eu tenho 49 anos. Então, 30 anos atrás, eu lembrei dele, fui na casa da mãe dele, contei a minha história e falei que queria visitá-lo. E aí visitei ele. A partir daquele momento eu vi que Deus tinha um propósito na minha vida. E quando você estava lá, você falou que foi no presídio visitar o amigo, antes de chegar no presídio, você já entendia que Deus estava querendo te levar para alcançar pessoas que estão no presídio? Ou você, depois dessa visita e no processo de visitação, é que foi entendendo que era para esse lado do pessoas privadas de liberdade? Como é que foi? Eu tinha só o desejo, mas eu tinha receio, Uhum. né? Eu tinha medo, não sabia, não tinha experiência, mas a partir da primeira visita, porque quando eu cheguei no presídio, eu não sabia que tinha que ter o cadastro. Sim. E aí quando eu cheguei lá, eu dei o nome, né, do interno, e aí o policial, na época era policial de custódia, falou, você não pode entrar porque você não tem um cadastro. Uhum. Mas eu era novo convertido, Uhum. então eu tinha fé. Eu falei, se Deus falou, eu vou entrar. E aí fui na porta do presídio, fiz uma oração e disse, Deus, se o Senhor tem um chamado, se foi o Senhor que mandou vir para cá, e o Senhor quer que eu entre, toca no coração daquele policial. Voltei lá, falei, eu preciso entrar. Ele olhou para mim, parou um tempo e pediu identidade. E aí foi uma experiência de que Deus confirmou que tinha uma obra comigo. Então, quando eu entrei, e aí as pessoas começaram, né, ver o meu testemunho, e eu vi que Deus tinha um chamado na minha vida. A partir daquele momento, não consegui mais sair do presídio. Eu digo que as pessoas perguntam, você já foi preso? Aí eu digo, não, eu sou preso de Cristo Jesus. Uhum. Você trouxe um material aqui e eu fiquei bem chocado com a história que você trouxe, como que esse material envolveu aqui um momento da sua vida. O material ele se chama aqui No Olho da Rua, é um livro e tem também um DVD. Conta mais pra gente um pouco sobre esse material e em que momento da sua vida você estava quando esse material foi produzido, por favor? Esse aqui é um documentário, Maria Lúcio Pinto Leal. Ela é da UNB. Na época, Que era ano é isso? de 90, época de 90, 92. Aham. Na época, era conhecido o Pichote, né, o famoso Pichote de São Paulo. E aí ela fez um trabalho, uma tese, para falar sobre os meninos de rua. Uhum. Então ela pegou os meninos de rua, esses próprios meninos de rua, fizeram o documentário, entrevistava os outros meninos de rua para saber o porquê, o que levou essas crianças, esses meninos, a parar na rodoviária. E aí eu fiz parte, né? A maioria desses meninos que participou desse livro, desse documentário, morreram. Teve duas experiências, né, exitosas de sucesso. Uma foi a minha, que eu aceitei Jesus. A outra foi o Fabiano, mais conhecido como Fabiani. Na época ele foi adotado por um governador bem conhecido em Brasília, que era o Roriz. O Roriz adotou o Fabiano e Olha que joia. ele foi morar no palácio né, da governadoria, mudou de vida e Deus me adotou como filho. Uhum.
Pois é, mas aí você estava contando e você levantou uma boa pergunta, né, para a gente te ouvir. Que você falou que no meio desse projeto o pessoal estava querendo saber o que levou essas crianças para essa situação de rua, né? Então, assim, que acaba também gerando essa pergunta, o que leva, na sua visão, crianças para a situação de rua, pessoas para uma situação de drogas e muitas pessoas para a criminalidade? Será que existem algumas questões, algumas características, né, assim, que daria para ser um elo dessas situações? Como é que você vê isso? Nesse documentário é narrado e é identificado alguns fatores. O meu em particular, meu pai, ele era alcoólatra, já tinha separado da minha mãe, já estava em outro relacionamento, chegava em casa, espancava, naquela época não tinha a lei Maria da Penha, Uhum, espancava a esposa, os filhos, Uhum. maus tratos. Eu suportei até um tempo, até um dia que eu falei, hoje eu não apanho. E aí eu enfrentei e fui morar na rodoviária. E alguns casos são abusos, né? Crianças que são abusadas da sua própria casa e vão morar na rua. Então foi identificado alguns casos que as pessoas eram maus tratos e abusos, né? uhum. Abusos dessas crianças, que elas vão sofrendo esses abusos, mas chega uma hora que elas se revoltam e vão para a rua. Uhum. É comum a gente encontrar na palavra quando algumas das pessoas bíblicas ali, elas recebem um chamado segundo o seu propósito, alguns levantes acontecerem, algumas situações que podem tentar frustrar o nosso propósito ali, para que a gente desanime, que a gente não siga em frente, né? Você teve dias difíceis no seu início? Eu imagino que sim. E o que que te sustentou na sua missão para que você pudesse persistir e estar aqui hoje com um projeto aí? Hoje tem quantas pessoas lá na casa? Tem mais de 60, Mais de né? 60. Mais de 60 pessoas alcançadas por esse propósito. A gente vê uma, uma máquina de coletividade, de ações, de doações acontecendo ali. Mas para que tudo isso estivesse frutificando hoje, como que foi o germinar dessa semente? Primeiro é você ter a convicção que Deus te chamou. Aham. Se for olhar para a circunstância, porque você vai alcançar um público que é pejorativo Uhum. e já é estigmatizado, é um público que estão à margem da sociedade Sim. e que precisa ser alcançado. E esse público é um público que você tem que semear a semente da palavra, mas a, a colheita não é imediata, tem alguns que é a longo prazo, então Uhum. você tem que persistir, Uhum. insistir, e aí tem as dificuldades na questão econômica, a princípio a família ela fica com receio, né, com medo de retaliações, de perseguições, às vezes o próprio público, os irmãos em Cristo Jesus não entende que o preso, a pessoa privada da liberdade, ele precisa ser alcançado, porque Jesus morreu para salvar os que estavam perdidos, Sim. né? Eu tive uma experiência, uma convicção, Deus me deu a oportunidade, Ele abriu a porta para mim e me qualificou na profissão de vigilante, e aí eu fiz um voto com Deus. Em todas as minhas férias, eu ia fazer uma viagem missionária. Uhum. E aí a oportunidade que Deus me deu na minha primeira viagem foi para o Complexo do Alemão, Uau. onde eu levei 50 DVD de um pregador conhecido para entregar para os traficantes, né, que estavam traficando. E de lá Deus já foi abrindo a porta. Eu fui 5 vezes no Rio de Janeiro, no Maranhão, Piauí, Tocantins, levando essa palavra, porque o Evangelho ele é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Amém. E Paulo vai dizer, como ouvirão se não há quem pregue? Né? Verdade. E aí eu descobri que Paulo, depois de Jesus, ele foi o maior missionário. Sim. E Uhum. Paulo ele vai escrever algumas cartas que é conhecido como cartas
prisionais. Paulo vai escrever dentro da prisão Aham. a sua carta, né? Ele vai escrever aos Efésios, aos Colossenses, a Filemon. Sim. Ele vai ganhar Filemon dentro da cadeia. Aham. Ele vai ganhar Filemon. E a Bíblia vai dizer que também que ele vai pregar para os soldados. Diz que toda guarda pretoriana ouviu ele. E hoje eu vejo isso. Ontem mesmo eu estava, né, tive uma experiência ontem, eu estava no PDF, no CDP, Uhum. PDF 1, eu estava de manhã, CDP, e aí eu estava evangelizando, pregando para os presos, e o policial atrás de mim começou a chorar e disse: pastor, parabéns pelo seu trabalho, ora por mim, que eu estou com, né, tô com um problema na minha mente. Uhum. Então, o público que você alcança não é somente a pessoa que está privada da liberdade, porque ali tem um policial, ali tem um É professor, verdade. ali tem os servidores que estão trabalhando e às vezes ele está preso, não como preso comum, porque o preso está lá porque ele tem que pagar, ele cometeu um crime, ele Uhum. tem que pagar. Só que o policial está lá. E o policial está lá de plantão, às vezes fica 24 horas. Tem estado mesmo no Tocantins que o policial fica uma semana, porque ele mora em outro estado, então ele fica uma semana dentro do presídio. Aham. Assim como o exemplo ali de Paulo, né, que diz que toda aquela guarda foi alcançada pelo seu testemunho de viver, expressando o evangelho. Só para passar a mensagem aqui para Carlos, eu vim com a camiseta hoje que reflete muito a sensação que eu tive lá. Não Aham. sei se dá para ver ali, impossible, é impossível, mas tudo se torna possível na obra redentora do Senhor. Então, foi uma homenagem aqui ao trabalho de vocês, que Glória a vocês Deus. pegam causas impossíveis e tornam possíveis através do evangelho transformador do nosso Senhor. Pois é, o que eu queria te ouvir agora tem muito a ver com isso que ele está falando, porque quando você conta do seu propósito de nas férias, né, fazer visita em algumas viagens missionárias, lidar com esse público, eu fico pensando o seguinte: eu já ouvi irmãos falar bem assim: eu quero ser missionário na praia, andar de praia em praia pregando o evangelho. Outros: eu quero ser missionário nos Estados Unidos, e aí eu já prosperar financeiramente. E de repente você lidar com essas dificuldades, com essas situações, com esse público, com essas necessidades. Aí o crente comum vê o seu testemunho e pensa: pô, o Fernando é um super-homem. O Fernando é alguém altamente capacitado nas suas emoções para lidar com tanta situação. Qual é a capacitação, qual é o recurso, né, assim, que você tem, o que precisa ter para lidar com um chamado desse que é tão difícil? É o Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito Santo, a Bíblia vai dizer que ele é o dínamos, é uma explosão que está dentro de cada um de nós, que recebemos o Espírito Santo, né? É muita de se for falar dificuldades, talvez perdia tempo aqui, mas eu Uhum. queria falar dos resultados, Aleluia. porque Paulo vai dizer assim: eu combati o bom combate, Sim. eu vou acabar a carreira e vou guardar a fé. O evangelho é combate. Nós estamos no combate de resgatar as almas das mãos do diabo. Nós somos embaixadores de Deus na terra. Paulo vai dizer: sou embaixador de Cristo em cadeia. Então, Uhum. onde chega um crente cheio do Espírito Santo, ele com as suas fragilidades, né? Você chora, você... Ontem mesmo eu estava sem carro e eu estava vindo do CDP até lá na primeira parada de São Sebastião, Uhum. mas estava glorificando a Deus, porque Paulo vai dizer assim, que para mim é um privilégio, eu que, né, Paulo vai dizer: eu que era perseguidor, eu que não tinha nenhum prestígio, eu que persegui igreja, hoje o Senhor me fez um ministro do Evangelho. E eu posso dizer porque eu era um menino de rua, Uhum. alguém que não tinha uma perspectiva de vida, mas que Deus olhou para mim e disse: eu vou te usar, eu te escolhi. E a Bíblia vai dizer que não foi nós que escolhemos ele que nos escolheu.
E a força que eu encontro é no Espírito Santo. Uhum. Porque aí você vai ver, talvez, o resultado, uma vida. Eu encontrei uma pessoa lá na Câmara, fui lá num parlamentar, falar de um projeto, e aí entrei no banheiro, tinha um rapaz limpando o banheiro, mas com o celular ligado e um hino. Eu entrei, e aí, Aleluia. Amém, meu irmão. aleluia. E aí ele falou para mim, o senhor não me conhece, mas eu conheço o Senhor. O Senhor não sabe o quanto o Senhor me ajudou. E aquilo ali alegrou meu coração. Amém. Ele trabalhando ali, ninguém sabia o histórico dele, Uhum. ele não falou de onde me conhecia, mas eu entendi o que ele queria dizer. Sim. Então, isso que nos alegra. Uma vida transformada, uma vida resgatada. Isso, a palavra do Senhor vai dizer que se nós conseguir ganhar uma alma, nós vamos apagar multidão de pecados. Amém. Como isso? Aleluia. Talvez aquela pessoa cometeu vários crimes, mas se ele não se converter, ele vai continuar praticando os mesmos crimes. Mas se ele se converter, então ele vai cessar. Porque a Bíblia vai dizer assim, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passam e eis que tudo se faz novo. Pegando um gancho aí, que aquele que está em Cristo, nova criatura é, lá no Instituto, ninguém contou. Nós vimos a real transformação na vida de egressos que estão hoje servindo a um propósito, com um sorriso, com um testemunho encorajador. Eu, particularmente dizendo só por mim, mas os irmãos também compartilharam isso, nossa fé saiu fortalecida Amém. daquele lugar. Foi uma experiência incrível que nós tivemos. E como que é diariamente lidar com pessoas que chegam ali destruídas emocionalmente, na fé, sem nenhuma perspectiva de vida, poder testificar diariamente a ação edificadora do Espírito na transformação. Você tem que fazer com que eles possam crer e acreditar primeiro em Deus e neles mesmos. Eu digo que a fé sem as obras, ela é morta. Uhum. Um dia eu estava lá no presídio feminino e Deus me deu uma palavra, né? Eu perguntei para as meninas lá, privadas da liberdade, pode alguém ser futuro, determinar o futuro de alguém? Deus me deu aquela mensagem naquele momento. Uhum. Elas disseram automaticamente, não, alguém sem futuro não pode determinar o futuro de ninguém. Aí Deus mandou eu falar sobre Raabe, uma prostituta na Bíblia, que acolheu os espias, mas por causa da decisão dela, ela foi empoderada, né? Nós falamos empoderamento, o maior empoderamento que Deus pode dar para uma mulher é dar fé para ela. Uhum. Raabe, ela tinha tudo para não dar certo, Uhum. mas ela creu. Ela disse para os espias, eu creio que o vosso Deus é Deus em cima no céu e na terra, e vocês vão possuir essa terra. E eu quero que vocês prometam para mim que eu seja salvo, não só eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos e toda a minha família. E por causa da atitude dela, do posicionamento dela, ela preservou toda a sua família, e não somente sua família. Amém. Ela preservou e hoje, nós podemos agradecer a Raabe. Uhum. Por causa de Raabe, foi gerado Jessé, foi gerado Davi, foi gerado Jesus. E Isso Mateus está escrito lá. Na linhagem, Mateus vai escrever para os judeus para garantir que Jesus era descendente de Davi, ele vai incluir o nome de Raabe. Uhum. Então, a fé de uma pessoa pode mudar a sua história. Uhum. Ele pode reescrever uma nova história. Não tem como, não há possibilidade, o que nós dizemos para ele, eles mudar o passado dele. Sim. Mas tem como eles mudar o futuro, Amém. através da atitude. Amém. Eu estou lembrando de um texto que fala algo muito sério, né? Jesus fala o seguinte,
que a gente primeiro tem que amarrar o valente para depois saquear os bens, né? E a gente entende que esse texto fala de que há uma luta espiritual para poder resgatar pessoas, né? E eu queria te ouvir, como é que é a guerra espiritual, a luta que vocês enfrentam para poder resgatar essas pessoas das prisões do diabo? Eu vou contar uma experiência. Uhum. Isso é bom. Vou contar uma experiência. Um dia eu estava. Antigamente, nós entrava 9 horas da manhã no presídio e saía 3 horas da tarde. Chegava lá, eu comecei esse trabalho, chegava 2 horas da manhã, na madrugada, eu levava Toddy, pão, bolo, evangelizava as famílias, já ficava lá. Quando era 7 horas nós ia para Guarita, e aí esperava a senha e entrava para o presídio. E um dia eu estava cansado, né? Não tinha orado, não tinha jejuado, porque as pessoas pensam assim, não, pastor, para fazer obra você tem que ser super-homem, ou então o semideus, ou chegar ao nível dos anjos. Aham. Não, você precisa só crer em Jesus e deixar o Espírito Santo trabalhar. E aí eu tive a experiência, o pátio estava, né, cheio, e um dos pastores, né, que é um interno que é levantado como pastor, falou, pastor Fernando, você vai pregar hoje. Mas eu olhei para mim e falei, meu Deus, estou cansado. Esse povo está querendo receber de Deus e está esperando receber de Deus através da minha vida. Aí o Espírito Santo falou para mim assim, olha para o seu ombro. Aí eu olhei e Deus me deu uma visão e eu vi patentes. Eu vi patentes, como se eu fosse um oficial. Aí Deus diz assim para mim, tu acha que o inimigo, ser espiritual, não sabe quem tu é? Não é pela tua força, não é pela tua santidade, é pela autoridade que você representa aqui. É pela autoridade que você representa. E naquele dia eu entendi que maior é o que está conosco. Aleluia. E as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. É verdade. Porque muita gente fala, não, mas você tem que ser muito espiritual. Não, senão, se for assim, nós vamos acreditar a honra a nós mesmos. Mas a honra não é do homem, é do Senhor Jesus. E se nós fazemos alguma coisa, ele faz tanto querer como efetuar. Há uma guerra, mas essa guerra já foi vencida lá na cruz do Calvário. Amém. Jesus já pisou na cabeça da serpente e já tomou a chave da morte e do inferno. Já tomou da mão dele. Então já vi várias experiências de nós chegar no presídio, os demônios cair por terra e Jesus libertar as pessoas. Tivemos uma experiência agora com o pastor Felipe, né, que mora no Maranhão e é uma pessoa que faz um trabalho de libertação. Chegamos lá no Porto Velho, em uma ala dominada por uma facção. A princípio eles não queriam ouvir, mas quando nós começamos a orar, os demônios caíram por terra, todos os presos queriam oração. Eles quase não deixavam nós sair do pátio, porque eles viram a manifestação do Espírito Santo. Tem hora que Deus precisa mostrar, né, a evidência do ser espiritual para mostrar que por quem está por detrás daquelas ações que eles fazem, né, envolvido no crime, cometendo atrocidade e por detrás, e aí vai cumprir o que aconteceu, né, em Marcos capítulo 5. Jesus vai chegar em Gadara, tinha um homem lá que era o terror da cidade, violento, reincidente, um homem irrecuperável, à margem da sociedade, excluído, vivendo no sepulcro e nos montes. E aí Jesus vai lá e vai mostrar para a sociedade o que estava por detrás daquilo era ações demoníacas. Mas Jesus liberta e faz o que a igreja que nós estamos fazendo. Devolve a sociedade, reintegrado, ressocializado, em perfeito juízo e para dar testemunho de que há mudança. Sim. E eu gosto muito desse exemplo do endemoniado gadareno, que dá pra gente ver literalmente quando na esfera espiritual
O nosso propósito ele já está estabelecido. Todos os nossos dias já foram escritos. E a tentativa do inimigo é frustrar estes planos de serem concluídos. E geralmente vai estar vinculado com a natureza do nosso propósito. Eu acredito, assim, não sei, que talvez o chamado aí desse rapaz que foi liberto, que ele tinha um chamado meio que apostólico, porque a palavra diz que ele atingiu uma decápolis, né, um conjunto de 10 cidades. Uhum. Então, estava claro para o inimigo o poder do testemunho daquele homem. E o inimigo tenta frustrar esse poder, tornando ele uma pessoa de má reputação, uma pessoa que é má vista, má falada, mas quando a obra redentora alcança e o testemunho dele, ele quis seguir Jesus, Jesus fala: não, seu papel é ficar aqui e seguir testemunhando, porque o seu testemunho alcançará uma quantidade grande, né, de pessoas, e a palavra nos mostra lá 10 cidades sendo alcançadas por esse testemunho. O que que acontece quando aqui na terra, como ministros, embaixadores de Deus em Cristo, na autoridade que nós temos de não servir a dois deuses, o único Deus que nós servimos é o Senhor e o Criador de todas as coisas, nos dá essa autoridade para declarar essa salvação. Quando você olha nos olhos de um acolhido e você declara para ele que ele está em um lugar de paz, que a obra redentora do Senhor pode libertá-lo de toda essa escravidão que ele viveu até aquele momento. Quando ele entende que não está mais sozinho, qual que é a reação dele ao perceber a ficha cair? Existe esse momento, quando a ficha cai e ele tem essa sacada de eu tenho chances, eu posso mudar a minha história. Existe. Que, na verdade, foi isso que tocou meu coração. Quando a irmã chegou e Deus usou ela para mim, mas o que me marcou foi que Deus usava ela dizendo: jovem, Jesus te ama. Deus tem um plano na tua vida. Porque eu mesmo olhava para mim e dizia: para mim não tem jeito. Eu não tenho. Eu nasci para sofrer, é o karma, é destino, né? Eu não tinha nenhuma perspectiva. Mas quando a irmã começou a dizer para mim que Jesus me amava e que tinha um plano na minha vida, eu disse: então, para mim ainda há esperança. Aleluia. Para mim ainda tem jeito. Amém. É o que acontece com muita gente. Eles acham que não tem mais jeito, não há mais o que fazer, eles já tentaram de tudo. Muita gente até tenta, mas há um poder espiritual e às vezes até o próprio contexto familiar. Se você for fazer estudo, muitos daqueles que estão dentro do sistema prisional, os lares são disfuncionais. Sim. E isso eu falo não é questão econômica, porque nesses 30 anos encontrei pessoas que moram no Lago Sul, moram em Águas Claras, pessoas que são economicamente, né, estabilizados e têm os seus filhos presos, mas porque talvez deram bens, mas não deram amor, não deram atenção, não deram, né, o que mais importante para o filho, né, um tempo. Às vezes eles dão bem, mas não dá o tempo que precisa. Eu lembro que eu trabalhava de vigilante na escola e alguns pais chegavam lá, deixavam o filho, quando virava as costas o filho evadia. A maioria desses eu estava encontrando no presídio. O pai e a mãe trabalhavam em dois empregos, às vezes a mãe solo, que hoje chama, né? E aí a mãe tem que se virar, deixa a criança, e aí o pai é ausente, e aí você vai ver que a maioria dessas pessoas que às vezes não é justificativa, mas a maioria é porque tem um gatilho, vamos dizer, tem um gatilho, tem uma fragilidade, né, que precisa ser tratada na vida dessa pessoa. E quando ele encontra alguém dizendo: ó, tem jeito, ainda há esperança, e aí ele, né, desperta nele uma esperança. Vou tentar mais uma vez. Alguém se importa comigo. Porque se ele acha que não tem ninguém que se importa com ele, para ele viver ou morrer,
Uhum. É a mesma coisa. Sim. Já deu para ver nesse primeiro tempo que a gente está conversando aqui, o seu coração, que Deus está nesse negócio, alguns testemunhos, algumas ações, mas eu acho que para a gente avançar um pouco mais, ficar até mais claro assim para o pessoal que está ouvindo, queria que você explicasse um pouco, né, sobre esses dois projetos, né? O projeto que você tem, para a gente saber a diferença de cada um deles, o que que cada um faz, o projeto Acreditar e o Começar de Novo, né? Você pudesse esclarecer assim, o que que é um, o que que é outro, o que que cada um faz, e aí a gente então avançar entendendo mais claramente aí quais são as suas ações. O projeto Acreditar Transformando Vidas surgiu com o acolhimento de pessoas em drogadição, em tratamento de dependência, né, do álcool. E aí começamos a fazer um trabalho do sistema prisional e, e aí descobrimos a necessidade de um projeto semelhante, que é acolhimento institucional egresso. Uhum. Porque muitas vezes eu era procurado por policiais que viam que alguns internos queriam mesmo mudar, internos classificados, só que esses internos eram de outros estados, esses internos não tinham famílias, né, aqui em Brasília, ou tinha família, mas a família perderam os vínculos familiares, Uhum. e por causa da progressão, eles tinham que ter um endereço. Só receberia o benefício, por exemplo, Uhum. saída temporária, né? Prisão domiciliar, se ele tem um endereço fixo. E como ele vai ter esse endereço se ele não tem família de outro estado, perdeu os vínculos familiares, né? Aí surgiu o projeto Instituto Começar de Novo, para acolher essas pessoas. Na época da pandemia, nós acolhemos 6, começou o projeto assim, acolhemos 6, aluguei uma casa e aí comecei a trabalhar com eles. A maioria que veio para me acolher já eram classificados dentro do sistema prisional, era pedreiro, pintor, e aí nós começamos a arrumar serviços para eles. Tinha um contato com a FUNAP, quando ia lá, chegava, falava sobre a situação da pessoa, eles arrumavam emprego, e aí surgiu essa necessidade de institucionalizar o Instituto, começar de novo para acolher esses egressos. Uhum. Porque, inclusive, foi feito um decreto, governo federal, com políticas públicas para pré-egresso, egresso e a família do preso. Porque se você trabalhar com egresso, você vai combater residência. É só fazer uma pesquisa lá no setor comercial sul. Uhum. Faz uma entrevista, 60%, vou colocar baixo, né? 60% são egressos. Uhum. Porque ele sai, mas não tem para onde ir, vai para a rua. Aí ele vai fazer o quê? Virar viciado, ou no álcool, ou na droga. Uhum. Uhum. E a Acreditar, ela recebe ajuda do governo hoje, de parceiros? Como que subsiste, né? Da onde que vem essa provisão? Não, nós não recebemos ajuda do governo, porque nós acreditamos na espiritualidade, né? Sim. Para receber é, recurso do governo precisa alguns requisitos, e aí, na questão da espiritualidade, limita um pouco. Eles Teria que levam, abrir mão. eles levam muito para a parte técnica, Uhum. profissional, né, que é importante, mas nós acreditamos que a espiritualidade ela pode. A prova disso é que se vai vir dentro do sistema prisional, é, na espiritualidade é o que dá um impulso para a pessoa que está ali largar o crime, Aham. buscar uma qualificação dentro do presídio, buscar a se inscrever para estudar, né? Ele tenta mostrar para a família que está querendo um novo recomeço. Então, primeiro Deus. Uhum. Nós Sim. acreditamos, né? Nos 12 passos fala que primeiro você tem que reconhecer a sua deficiência, eh, a sua incapacidade de vencer sozinho, e você tem que crer no ser superior. Esse ser superior
eu creio e eu professo que é Jesus, o Filho de Deus. Uhum. É, falando ainda do trabalho que vocês fazem, eu sou policial penal, né? E enquanto eu estava trabalhando, eu encontrei lá, estava conversando com uma pessoa que ele me pediu uma harpa cristã para poder fazer louvores, tudo, estava todo alegre, estava criando louvores. E ele me contou o seguinte, eu também percebi nos anos que eu trabalho lá, que ele saía do presídio, cometia um pequeno crime e retornava para o presídio. Passava um tempo, saía do presídio, cometia um pequeno crime e retornava para o presídio. E aí, quando ele estava me falando que estava fazendo louvores, eu questionei ele. Falei, vem cá, cara. Você sai e volta, e agora você chega aqui querendo fazer louvores? Você é convertido mesmo? Aí ele falou para mim bem assim, sabe o que que é, seu policial? Eu sou viciado em crack. E quando eu tô na rua, eu não tenho o que comer, eu não tenho onde dormir, eu acabo voltando pro crack e eu não consigo servir a Deus. Mas quando eu estou no presídio, eu tenho um lugar seguro para dormir, eu tenho o que comer e aqui eu consigo servir a Deus. E quando ele me contou isso, assim, Felipe, eu fiquei muito triste, né, também, Fernando, porque eu fiquei pensando, poxa, se esse cara sai do presídio, cadê o amparo para que ele possa começar de novo? E aí eu queria, assim, entender com maior clareza, quando a pessoa chega até vocês, quanto tempo ela passa e que ajuda é feita para ela dar esses primeiros passos e, de fato, ela começar de novo. Como é que é isso? Nós apresentamos um projeto para 3 meses, né? A Casa do Egresso. Uhum. 3 meses. Por quê? Alguns que saem de lá, eles saem até sem documento. Uhum. Primeiro para arrumar. Aí a sociedade, que é o certo, né? A família, ó, agora você tem que trabalhar, você tem que cuidar da sua vida. Mas como que a pessoa vai trabalhar se ele não tem nem o documento? Uhum. Então, primeiro, tirar o documento. E aí restaurar os vínculos familiares, porque a família, a princípio, fica, né, distante, receosa, porque aquela pessoa já deu muito trabalho, gasto, né, passou muito constrangimento, então a família fica um pouco distante. Quando ela vê que a pessoa de fato está demonstrando que quer mudar, ela se aproxima, né? Se aproxima. Restaurar os vínculos familiares. E a terceira é qualificar. Por quê? O único meio para a pessoa que sai do sistema prisional arrumar um emprego é na FUNAP. Uhum. É na FUNAP. E como que a pessoa, por exemplo, que passou 10, 15, 20 anos no sistema prisional, para trabalhar na FUNAP, ele não recebe nem o vale transporte e nem o vale alimentação. Ele tem que custear. Se ele não tem família, como que ele vai custear? Uhum. Não tem como Sim. custear. Então, assim, precisa desse projeto e aí nós deixamos ele lá 3 meses, né? Muitos, por não ter um espaço desse, eles vão para a rua, depois da rua que eles vão para uma comunidade terapêutica. Uhum. Então, se tivesse, né, na verdade já tem um projeto, mas efetivamente não existe em Brasília, que é o escritório social. Uhum. O escritório social foi criado pelo CNJ para acolher o egresso, mas é muito limitado, né? E é um pouco pejorativo, mas nós acreditamos que em outros estados já está bem avançado, por exemplo, Espírito Santo, Maranhão, está bem avançado, Piauí, mas em Brasília ainda está avançando, né? E 3 meses é suficiente? 3 meses com a possibilidade de mais 3 meses. Uhum. Normalmente aumenta, né? 3 meses. Por quê? Porque ele tem que ser reintegrado, Certo. reintegrado à sociedade. Falava-se muito sobre ressocialização, né? Sim. Mas é reintegrar. Ele é um cidadão, é fazer o Aham. que Jesus fez com o jovem que nós falamos que é o gadareno. Jesus Uhum. reintegrou ele agora a sociedade viu ele perfeito juízo, Sim. vestido e assentado no meio da sociedade. É o trabalho que nós falamos que é o evangelho integral. Você, Uhum. a fé com as obras. Você prega, converte as pessoas, né? E se eu pudesse aqui, eu traria aqui uns 30 testemunhos Aleluia. dele mesmo dar depoimento. Eu tenho um caso específico,
Eu vou falar o nome dele porque ele me dá autorização, o Caio. Aham. O Caio, a mãe disse que não ia acolher ele, não queria mais nenhum contato com ele. E aí ele saiu do presídio, foi direto para nossa instituição, acolhemos ele. Ele depois deu o depoimento que lá ele era revoltado, ele arrumava briga, ele ia muito para o castigo porque ele se revoltou, porque a mãe disse que não ia visitar. Só que quando ele saiu, ele se converteu, pegou meu endereço, me ligou, nós acolhemos ele, tratamos, foi muito difícil porque, né, família não queria, tentamos a aproximação. Hoje ele é marceneiro, montou a marcenaria na casa dele, a Amém. família viu que ele quis mudar, reaproximou, casou, tem um filho e é um exemplo. Se você ouvir ele falando, você nunca vai dizer que ele foi preso, porque fala bem, é pessoa articulada, né? Uhum. Né, de boa aparência, que precisava apenas de alguém estender a mão. Uhum. Dentre esse período de 3 ou até 6 meses, existe uma cadeia de eventos que precisam ocorrer para que haja de fato essa reintegração. O primeiro passo é o que vocês estão dando, que é o acolhimento, é o direcionamento, é o suporte ali na documentação, é talvez um viver em uma sociedade ali meio que controlada, né, ali entre eles, onde eles têm atividades para serem executadas. Mas e o pós disso? Porque para ele ser reintegrado de fato, ele precisa talvez ter um emprego, ter uma oportunidade de entrevista, de capacitação. E quais são as dificuldades nesses passos que não são controlados por vocês? Vocês contam com apoio de fora? Tem, tem algum processo? Tem alguma instituição como o Senac para capacitar? Como que é feito essa atividade multidisciplinar para que ele seja reintegrado? Aí nós precisamos de uma rede, né? De uma Uhum, Uhum. rede de apoio. certo. Graças a Deus nós temos uma abertura na FUNAP, que é o único meio que eu consigo ajudar ele com emprego. FUNAP é o quê? É Desculpa. Fundação Nacional do Preso. Certo. Né? E ou arrumar emprego com pessoas que você conhece, se ele tiver Uhum. uma profissão. Então a maior dificuldade é você não ter uma instituição ou uma igreja que se interesse. Ó, eu vou abrir o espaço, eu vou qualificar essa pessoa na profissão que o mercado precisa. Hoje, mão de obra, pedreiro, pintor, hoje está escasso. Não Uhum, tem muito emprego. Pedreiro e pintor. Então, se qualificar, né, essas pessoas para o emprego, né, porque antigamente colocava para fazer bola. Aí a pessoa ninguém Uhum. compra bola, né? Os professores mesmo reclamavam que as bolas que chegavam, nem os alunos queriam jogar com as bolas que os presos faziam. Uhum. Então tem que ser um emprego onde de fato ele já seja inserido no mercado de trabalho. e que ele Uhum. enxergue valor também, né? Valor, Uhum. valor. Então, assim, essa é a maior dificuldade. E aí eu entendo, né? Se tem 30 anos. Então, eu entendo hoje em Brasília o que iria melhorar era o fundo rotativo. Esse fundo rotativo em outros estados já acontece. O que Uhum, que é o fundo rotativo? Fundo rotativo dá autonomia para o diretor das unidades ou da SEAP para ele, com recursos, apresentar oficinas de qualificação uhum, e aquele recurso possa voltar para a própria unidade. Uhum. Hoje não tem em Brasília. aham, Por exemplo, no Ceará, tem um policial que é aqui de Brasília, doutor Mauro, ele está revolucionando o sistema prisional, porque ele está colocando os presos para trabalhar. Os presos querem trabalhar, mas não tem como, porque é uma barreira, e isso não é os policiais, isso não Uhum. é o diretor, isso é a questão da questão da portaria que ainda não regularizou e não existe em Brasília o fundo rotativo. Nós até apresentamos, nós também fazemos, além do trabalho religioso,
apresentamos, eu sou um diretor de projetos sociais. Uhum. Nós que apresentamos a Senha Online. Hoje a Senha Online, o familiar vai lá, tira na hora e entra. Uhum. Sabe como que foi criada essa Senha Online? Não, conta aí. Foi com oração dos presos lá do PDF-1, Bloco D, fiz um desafio com ele. Eles ficaram 3 dias de jejum e oração baseado na história de Esté. E aí nós apresentamos uma sugestão de projeto. Na época, hoje a vice-governadora era deputada distrital e era presidente da Comissão de Direitos Humanos. Uhum. E aí nós apresentamos, na época o deputado, que hoje é administrador lá de Taguatinga, ele fez uma audiência pública. Nessa audiência pública, foi consultado e aí eles estabeleceram e criaram a senha online, que tinha no Goiás, que era no VaptVup, e em Brasília não tinha. Uhum. Então, nós até apresentamos essa questão do fundo rotativo, porque isso vai avançar o sistema prisional em Brasília. Vai unir o útil ao agradável. O preso quer trabalhar, o policial vai ser incentivado, o diretor, com recurso, porque o próprio recurso vai voltar para o sistema a colocar oficinas de qualificação dentro do sistema prisional. A sociedade vai ganhar porque o preso está lá trabalhando, que se o preso ficar só dentro da cela, mente vazia, é a oficina do inimigo. Então, se ele ficar trabalhando, então, em Brasília precisa esse fundo rotativo. Você falou aí, citou o nome do Mauro, eu conheço, né, assim, o trabalho que ele faz, excelente. Contou a história de um policial que depois que viu o seu trabalho pediu oração. Eu queria perguntar o seguinte, na cultura popular existe uma ideia do nós contra eles e eles contra nós, de que há um coração fechado da polícia contra o preso, do preso contra a polícia. Então eu queria perguntar assim para te ouvir, você vê dificuldade, barreira, resistência, coração fechado da polícia para esse trabalho que você faz nos presídios? Eles atrapalham, eles ajudam, eles acreditam. Como é que você vê essa cooperação da polícia? Hoje eu falo que, né, eu ministro nas igrejas e muita gente fala sobre missões, né? Se fala missões, e aí eu falo para os jovens, vocês precisam ser missionário. Como? Estude, faça um concurso público, entra na PM, entra como policial penal, porque hoje os policiais penais são missionários. É eles que me ajudam eu pregar o evangelho. É eles que me levam, porque eles conhecem, eu não conheço. Amém. Eles conhecem quem está dando trabalho, ele conhece aquele lá que é o mais perigoso. Os policiais penais hoje são instrumento de Deus para abrir a porta. E aí, isso baseado na Bíblia, Deus me deu essa palavra. João, o evangelista, o apóstolo, ele tinha um conhecimento com o sumo sacerdote. E Jesus disse para Pedro, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negará. Pedro vai chegar, vai ver Jesus, seguir Jesus de longe, e aí Jesus entra na casa do sumo sacerdote. Fecham a porta. Só que João já estava lá dentro. Aí João, porque tinha influência e a prerrogativa, João vem, abre a porta para Pedro e Pedro entra. Aí cumpre a palavra de Jesus. Eu digo que hoje os policiais é aqueles que estão abrindo a porta para a igreja pregar o evangelho. Os policiais hoje são parceiros, né? Tem algumas situações pontuais, mas hoje a maioria são servos de Deus. A maioria entende. Até aqueles que não são cristãos, quando um pátio está dando trabalho, eles falam assim, chama aí um pastor, um padre santo, ou um padre, porque esse povo aqui, esse negócio aqui é espiritual. Então, eles que abrem a porta. Nós fizemos um trabalho no Presídio Federal e quem abriu a porta foi um policial penal, cristão, o diretor era cristão, abriu a porta e ele disse para mim, pastor, eu sei que o emprego é importante, a educação é importante, mas a única coisa que eu vi mudar, o preso, e esses aí que eu trabalho, que são, né, os piores dos piores,
é a palavra de Deus. Aleluia. Entra, pastor, prega a palavra de Sim. Deus. Então hoje são parceiros, né? Muitas igrejas, né? Porque às vezes não está preparado, não tem experiência, porque tem as normas, né? Lá tudo é segurança, é norma. E eu digo que se você não tomar cuidado, o preso, ele entra na sua mente, e eu digo que o preso, tem tempo para pensar em coisa errada, e que ele desenha uma vaca na parede e tira 3 litros. Pegando esse gancho de que quem está em privação de liberdade consegue pensar, arquitetar várias coisas, tendo uma posição privilegiada de entrar e sair dos presídios, você já sofreu algum tipo de assédio, de oferta, de sugestão, uma entrega de um bilhete, algo do tipo? Você precisa ser firme, Uhum, porque o preso, ele te testa. Uhum. O policial vai te testar sim. e o preso também te testa. Se você cair, já era. Aham. Se fizer para um, faz para todos. Sim. Então você tem que ser firme. Se você for firme, ele vai dizer, aquele ali não tem como. Uhum, Por exemplo, estamos fazendo culto, ele vem com os bilhetes, pastor, é para orar. Eu disse, qual é o seu nome? Não pego, Uhum. porque pela portaria está dizendo que eu não posso pegar. uhum, Se eu pegar, o policial não sabe se é um pedido de oração ou não. uhum, Então já vou dar vazão para ser suspeito. uhum, Então você tem que ser firme. Não pode, eu digo que na concessão abre exceção. sim. Se você fazer uma concessão para alguém, abre uma exceção. E aí Uhum, você cai no descrédito. Uhum. Cai no descrédito com os policiais e cai no descrédito com os próprios presos. Aquele próprio preso que vai te aliciar, ele mesmo vai espalhar que você não é verdadeiro. Uhum. Um outro lado que a gente vê também na questão da criminalidade são as facções, né, criminosas que estão muito em voga aí e a própria cultura às vezes das pessoas que estão cometendo crimes, né? Como é que as facções, como é que os outros encarcerados olham para pessoa privada de liberdade que quer Deus? Como é que eles encaram isso, né? Esse é um grande desafio, eu falo que hoje. É um grande desafio hoje. Uhum. Porque o diabo ele está usando, isso você pode ver aqui fora nas redes sociais, né? As pessoas ostentando, né? Poder, carros, motos, cordões, Uhum. e aí isso aí é uma estratégia do diabo para ludibriar aos jovens a envolver no crime. E a facção é a mesma coisa. Então a facção, o evangelho para a facção na verdade é um desafio, é um opositor, porque nós chegamos lá dizendo que a facção é engano. Uhum. Eu falo abertamente, facção é engano. Aí eu falo, por que que eu falo? Porque eu tenho propriedade. Eu prego para a alta cúpula, para os narcotraficantes. Se facção fosse vantagem, eles não estariam lá, uhum, no regime disciplinar rígido. Uhum. E tem que ser assim. E aí a facção hoje ela quer predominar. Ela quer usar, né, os jovens para fazer as suas ações, mas não mostrando a outro lado, que é morte, que é sofrimento, que é Uhum. tristeza. Então, a facção hoje, alguns respeitam, né? Eles uhum, respeitam que a pessoa se converta, mas eles não querem. Uhum. Eles não querem. A verdade é que eles não querem porque o evangelho, a pessoa tem que tomar um posicionamento, uma mudança, metanoia. sim. Começa na mente. Eu Uhum. falo que começa na mente. Os pensamentos têm que mudar,
as atitudes, as amizades, e aí a facção eles não querem, porque eles querem ostentar poder. A renúncia é Uhum. grande, né? A renúncia é grande. E ele vai perder, né? Por exemplo, nós pregamos no Presídio Federal. Para um preso daquele tomar a decisão de entregar sua vida para Jesus, existe uma grande renúncia. Uhum. Não é apenas sair do crime, é monetariamente mesmo. E nem todo mundo está disposto a pagar o preço Uhum. da renúncia. Aham. O próprio Jesus falou para aquele jovem. E aquele jovem não falou nada. Ficou triste porque ele sabia que ele tinha muita propriedade. É o que acontece. Muita gente, ele sabe que o evangelho é o caminho, ele sabe que o crime é sofrimento, mas ele não quer abrir mão nem da fama, da ostentação Uhum. que ele chegou e nem do dinheiro ilícito que o crime e a facção dá. Uhum. Mas mesmo assim a gente consegue ver aí alguns até testemunhos de ex-traficantes, ex-chefes de facção que tiveram seu encontro verdadeiro com o Senhor e tiveram sua vida transformada. E eles falam que dentro da cúpula dessa organização estrutural, que são as facções hoje, o pessoal respeita esse posicionamento, mas tem uma certa investigação aí. Você tem detalhes de como que isso aí acontece, assim? É porque chega a ser intrigante, né? Que os caras que se julgam estar no poder máximo, até diante da palavra do Senhor, eles respeitam e falam, não, o cara se converteu, segue mesmo. É assim mesmo isso? É. E às vezes o evangelho, para alguns dentro do sistema prisional, é o escape. Uhum. É o escape. Porque ele tem guerra, ele tem dívida, e aí é tanto sofrimento que ele aceita Jesus. Uhum. Aí quem está no crime diz assim, ó, enquanto tu estiver lá na benção, lá não, nem trecho com você. Uhum. Mas se você sair, nós te pega. E às vezes Deus vai usar essa situação para converter alguns. Deus tem os Aham. seus meios de trabalhar. Deus tem os Sim. seus meios. Deus me deu uma palavra lá no Presídio Federal sobre Onésimo e Filemon. E aí eu Sim. falei, né? Aí um dos presos, não vou falar o nome dele aqui Uhum. para não Por dizer que eu favor. estou mais um preso que acha que é liderança. Eu falei, ó, Onésimo, ele foi perdoado, ele tinha dado prejuízo ao seu senhor, era corria risco de morte porque ele era escravo e ele tinha que ser punido naquela época para mostrar exemplo para os outros escravos, mas Paulo vai mandar um bilhete do presídio Uhum. e vai dizer, Filemon, receba ele, não como escravo, mas como irmão. E se ele te deu algum prejuízo, está te devendo alguma coisa, coloca na minha conta. Aí esse preso perguntou, pastor, mas será que Onésimo converteu mesmo? Aí, aí eu respondi para ele, com certeza, porque quem está testando é Paulo. Uhum. E Paulo ele era verdadeiro. Sim. Quem está testando é Paulo. Ou seja, ele queria dizer, será, pastor, que esse Uhum. cara não está escondendo atrás da Bíblia? Uhum. Mas tocando aí um pouco nisso, né? No será. Porque assim, eu entendo que às vezes algumas pessoas se converteram de verdade, passaram por um novo nascimento, querem Jesus, mas como é que fica a questão das recaídas, das fraquezas, dos vícios, né? Porque assim, alguns se convertem e têm uma transformação imediata, outros passam por um processo. Como é que você vê essa questão das recaídas e dessa caminhada? A recaída, no meu entender, ela é normal, porque o ser humano ele não muda de um dia para o outro. Uhum. A prova disso é que Raabe, como eu disse, foi um instrumento de Deus, mas ela mentiu. Deus aprovou a mentira de Raabe? Não. Mas por que Deus então aceitou a mentira dela? Porque Raabe ainda não tinha se convertido. E Deus não exige de ninguém uma perfeição que a própria pessoa é incapaz de proporcionar.
Então, eu digo que a luz do crente é como a luz da aurora, vai crescendo, 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 até esse dia perfeito. Uns caem para reconhecer os seus próprios erros. E a Uhum. Bíblia vai dizer que aquele que pensa que está em pé, cuide-se para que não caia, né? Uhum. E nós falamos lá na nossa comunidade, se for para cair, cai para frente. Cai com a cara no chão, Uhum. não com as costas no chão. Sempre for cair, cai tropeçando para frente, Aham. porque você vai aprender com o seu erro, sacode a poeira, se levanta, reconheça o seu erro, a sua fraqueza, né? Eu digo que as nossas derrotas não são derrotas, é aprendizado, porque aí você vai ver onde é seu ponto vulnerável, né? Uhum. Tem uns que precisam passar uma, duas, três, quatro, 5 vezes dentro do sistema prisional. Eu já vi uma, duas, três, mas na quinta vez ele vai frutificar. Amém. Uhum. Mudou de vida. Tem uns que é a primeira vez. Cada um tem um processo. Na sua jornada, teve algum acolhido, alguma situação assim que você pode ter se envolvido pessoalmente com a causa da pessoa e houve alguma decepção assim, que você falou, poxa, esse caso em específico aqui eu dava tudo, eu apostava e pô, uma questão de recaída, ou até uma questão de retornar ao sistema prisional, eu poderia ter feito algo a mais. Tem algum caso assim que você gostaria de compartilhar? Tem alguns casos. Mas o que mais marcou assim? O que mais, o que mais marcou E foi eu vou emendar um negativo e um positivo para a gente equilibrar a balança. é, o que mais marcou, né? Eu lembrei aqui de uma experiência que eu tive em uma audiência com a doutora Leila, Uhum. que alguém foi apresentar 2 casos que passou no Fantástico. Um caso negativo, de uma pessoa que o juiz liberou e ele regrediu, e principalmente no crime sexual. Uhum. Uhum. E a outra que ele não mostrou, ela falou: você deveria ter mostrado a outra, não a negativa. E o outro congrega comigo, Uhum. é o pastor Maurício, passou no Fantástico. Ele levou 14 tiros, uma Uau. facãozada no pescoço, caiu de um prédio dos 2 andares, Que isso? capotou um carro. Alguém diz: é gato? 7 vidas? Ele diz: é gato? Não. É alguém que Deus tinha um propósito. Foi preso. E lá ele perdeu os vínculos familiares e começou a mandar carta para a defensoria. Congrega comigo, é pastor da minha igreja. Uhum. Lá na defensoria, uma funcionária impactou, foi tocada pela as cartas dele, e começou a ver o caso dele e começou a compartilhar. Essa funcionária foi até ele, falou: você é inteligente, por que você não volta a estudar? Incentivou ele fez o Enem dentro do presídio, entrou na faculdade de Direito, hoje é estagiário e casou com essa funcionária. Uhum. Congrega comigo lá na igreja. Então são Uhum. casos de mudanças. é, Tem um que nós evangelizamos no Presídio Federal e hoje é um testemunho de que não tem ninguém irrecuperável. Uhum. Tem alguns casos, né, que a pessoa se investe, acredita e daqui a pouco ele regride, né? Uhum. Mas graças a Deus que todos que nós ajudamos e não soube valorizar que está preso, Uhum. voltou preso de novo. E aí tem a oportunidade de mais uma vez nos ouvir, mais uma vez escutar o evangelho. Uhum. Deus nunca vai desistir de ninguém. E eu digo que enquanto há vida, há esperança. Uhum. Enquanto há vida, há esperança. Deixa eu te perguntar, você já está há 30 anos, né, com esse ministério? 30 anos. No começo você falou que era alguém que tinha dúvidas, que precisou de uma confirmação de Deus, que não sabia o que fazer. E hoje, depois de 30 anos, você tem toda essa caminhada, esses testemunhos, os milagres, a cooperação de Deus.
E da mesma forma, tem muita gente que vai estar ouvindo esse podcast e lá no coração dele tem algo queimando, falando: poxa, Deus está me encaminhando, está mexendo comigo, está me provocando para fazer algo. Só que algo que de repente ele olha lá e é difícil, é complicado, que não sabe como, que não tem ideia. O que você faria para essas pessoas que o Espírito Santo está provocando para começar algo e de repente eles estão cheios de medos, de temores, de dúvidas, sem saber o que fazer? O conselho que eu dou para esse irmão, para essa irmã, é que ele não duvide, ele acredite, ele obedeça à voz do Espírito Santo. Nós fomos o mês passado lá para a Bolívia, Deus cumpriu a promessa e nós saímos daqui e nós saímos com um propósito, nós vamos entrar no presídio. Quando chegou lá na porta do presídio, os pastores de lá disseram que estava tudo certo e alguém disse: ó, lá vocês só vão entrar com dinheiro, porque lá é um país que as pessoas elas aceitam suborno, tudo é suborno. E nós falamos: nós vamos entrar e não vamos pagar não. Chegamos 9 horas, quando foi meio-dia, eu vi uma pessoa, um preso me olhando. E eu olhei na parede e estava lá escrito Hebreus 13:3, em espanhol, mas eu identifiquei, não sei ler, mas eu identifiquei. Ele olhou para mim e disse: você acredita que Deus já preparou tudo? Aí eu comecei a falar de Jesus para ele. Ele aceitou Jesus. Amém. Aquele preso foi lá dentro, falou com o assistente social e ele nos colocou para dentro. 200 presos aceitaram Jesus naquele dia. Aleluia. Amém. Outro dia eu falei: eu não vou não, estou sem dinheiro, Senhor, estou com pouco combustível. Deus disse: vai e não desobedeça. Quando eu cheguei na porta do presídio, eu encontrei um amigo meu que ele disse assim: e aí, pastor Fernando, tudo bom? Tudo bom. E a gasolina? Eu disse: não, tá tudo bem, que o crente não fala, não fala derrota, só dá testemunho. Aham. Tá tudo bem, ele disse: tá tudo bem nada, toma aqui para tu colocar gasolina. Naquela Uau. hora o Espírito Santo falou assim: se tu não tivesse vindo, tu não teria vivido a minha providência. Então, o que eu digo para esse irmão: acredite, não olhe para as dificuldades, Deus vai suprir. O maior interessado pela obra de Deus é o próprio Deus. Amém. Se ele te chamou, ele vai usar quem menos você espera. Testemunho quentinho. Ontem eu preguei lá no CDP, 2 Reis, capítulo 7, quando Deus usou o profeta dizendo: Deus vai entrar com providência. A cidade estava cercada, não tinha comida. Aí o capitão disse: ainda que Deus abra a janela do céu, não tem como. O profeta disse: você vai ver, mas não vai usufruir. Deus vai usar 4 leprosos. Eu preguei isso de manhã. Quando foi à tarde, o policial me liga e diz: pastor, tem umas roupas aqui na Papuda. Vem buscar Amém. aqui para doar lá para a casa de recuperação. Quem foi buscar? O Eric, ex-presidiário, que hoje é um empresário, falou: pastor, eu vou buscar roupa. E nós pegamos as roupas. Tá frio, né? Sim. Muitas mantas, muita roupa eu levei para casa de recuperação. Amém. Deus usou quem? Os leprosos. Deus tira da onde você menos imagina para te dar vitória. Então, faça a obra de Deus e você vai contar milagres. Sendo alguém que se posicionou no chamado que lhe foi dado, novas vestes foram acrescentadas, a sandália do ID foi dada também. Se você pudesse voltar no tempo e olhar para aquele Fernando lá do passado, que estava lá na rodoviária, o que você diria para o Fernando sobre o futuro que espera? Eu diria para o Fernando que Deus, ele é sobrenatural. Deus é sobrenatural. Eu chorei lá quando eu estava indo para o presídio, eu lembrei lá da rodoviária. Nunca que eu ia imaginar que eu ia no presídio na Bolívia. Alguém que vivia na rodoviária.
tomando banho no chafariz da torre de televisão, cheirando cola, muitas vezes, para sobreviver no frio. Que dizia para mim mesmo, eu nasci para sofrer. Nem a minha família se importa comigo. Mas tinha um Deus que era poderoso para fazer o impossível. Amém. Eu ia dizer para o Fernando, Deus, ele é sobrenatural. Não há nada que Deus não possa fazer. Acredite nos seus sonhos, porque os sonhos, ele se tornarão realidade na vida daqueles que Deus tem um chamado. Não é porque merece, não é porque faz por merecer, Sim. é a graça de Deus. Uhum. É uma graça que é um favor imerecido. Uhum. Eu digo que é o que ele fez na minha vida, é o que ele fez na vida de Mefibosete. Muita gente prega, Lodebar nunca mais. Aí eu digo, Lodebar sim. Porque é muito fácil eu sair de Lodebar e nunca mais voltar lá. Uhum. Mas eu quero voltar lá em Lodebar e dizer, ó, eu estava aqui, Uhum. estou lá no palácio. Mas eu não Amém. esqueci de onde eu saí. Uhum. Na Bíblia fala sobre o profeta Jeremias, ele é até chamado pelos teólogos como o profeta chorão, né? E numa das passagens dele, ele fala o seguinte, que uma vez ele estava cercado de tanta tribulação que ele, no coração dele, ele decidiu o seguinte, não vou mais falar nesse nome. Mas ele disse que dentro do coração dele, o fogo queimava e que ele não podia resistir a esse fogo dentro dele, né? E aí ele teve que voltar a falar o nome. Então eu queria aproveitar essa passagem para te perguntar o seguinte, né? Mesmo com todos esses testemunhos, essas ações, já teve momentos que você pensou em parar, em desistir, em não mais mexer com isso, em pular fora? E que o que aconteceu? Vou contar essa experiência, né? Que nem tudo é flores, tem os espinhos. Um dia eu saí e fui numa unidade. Chegou lá, acontecia algo que não entendi. Passei 5 vezes no scanner. Naquela época era dia de visita. Uhum. E aí eu fiquei calado, eu queria, né? Mas eu lembrei que Paulo, ele, quando estava apanhando, ele não falou nada. Uhum. E aí falava, entra, abaixa. E aí me levaram para uma sala, eu fiquei de 9 horas até meio-dia. E eu falei, meu Deus, que luta, que constrangimento. Vou desistir disso aqui. E aí, quando deu meio-dia, me liberaram. E aí eu fui para casa, falei, não vou voltar mais não. Só que quando foi na outra semana, esse sentimento que Jeremias Uhum. sentiu me impulsionou. 15 dias eu voltei para o presídio, naquela mesma unidade. E aí eu entendi o porquê que eu tinha passado aquilo. Eu encontrei um rapaz que era um desafeto meu na infância. Esse rapaz, ele morreu dentro do presídio, ele pegou AIDS, ele estava condenado a 40 anos. Naquele dia que eu voltei, eu encontrei ele, porque eu tinha vontade de encontrar ele, já Uhum. tinha 20 anos. Eu encontrei ele, ele perguntou, você que é o Fernando? Eu disse, sou o Fernando. Você que é o Fernando? Eu disse, sou o Fernando. Aí ele chamava os outros presos, esse aqui, ó, se um dia eu for crente, eu quero ser crente igual a ele. Se Jesus não me curar da AIDS, e se ele não me tirar daqui, eu quero ser crente como ele. E eu comecei a chorar e eu entendi por que eu tinha passado aquela dificuldade, Uhum. aquela humilhação. Uhum. Tudo tem um propósito. Uhum. Até as lutas, até as dificuldades que nós enfrentamos e humilhações que passamos na obra do Senhor. É porque Deus quer que nós avançamos. Talvez aquilo ali é para Deus testar o que está no nosso coração. Uhum. Se nós acreditamos mesmo no propósito de Deus ou não. Eu passei aquela humilhação que eu disse para mim mesmo. Não vou
estou cansado. É muita luta, muito sofrimento, muita prova, dificuldade. Se faz igual Paulo, muitas vezes você milita a sua própria guerra. Uhum. A própria guerra você milita. Mas tudo tem uma recompensa. Uhum. Deus não deve nada para ninguém. Tudo que nós fazemos para o Senhor, Ele nos recompensa. Amém. Amém. E, pastor, se tem alguém que está assistindo a gente agora e se sensibilizou com a causa, quer colaborar de alguma maneira, seja financeiramente ou com alguma doação, ou se voluntariando para a causa, quais são os canais aí de comunicação? Como que essa pessoa pode acenar para vocês? Nós temos o Acreditar Transformando Vidas, está lá na internet, no Google, no site. Só Uhum. entrar e pedir para entrar em contato com a gente, né? Até a Tem lá questão as informações de contato, a gente vai tem, deixar aqui no vídeo também, aqui embaixo, pessoal. Então, se você que está assistindo aí, de alguma maneira, busca engajar, ajudar, colaborar, doar, ou até mesmo deixar uma mensagem aí de apoio para eles, a gente vai deixar os canais de comunicação aqui abaixo do vídeo. E tem alguma necessidade urgente, assim, que o local está passando hoje? não, lá na nossa instituição, assim, é alimentação, né? Sim. Que lá são 60 pessoas, café da manhã, almoço. Normalmente nós fazemos a campanha de arroz, né? Uhum. Que eles comem, eles se alimentam bem. Come bem. É. Então, sim, se Deus tocar no coração, nós não limitamos, né, o toque do Espírito Santo, é o que Deus tocar. Sim. Né? Deus Frio também, né? Que tá chegando aí agora. até que, sim, nós conseguimos essa doação lá do Que veio presídio, essa semana, né? foi muita coisa, então eles Amém. estão supridos nessa questão do frio, né? Então, assim, arroz, mistura, o que Deus tocar no seu coração. Queria até aproveitar e agradecer a Sociedade Bíblica do Brasil, Uhum. Uhum. que muita dificuldade nós tínhamos de levar a Bíblia. Sociedade Bíblica do Brasil hoje é o nosso parceiro, nós estamos conseguindo levar a joia. Bíblia. Eles fizeram uma Bíblia específica só para os presos. Então a Sociedade Bíblica, ela hoje é um parceiro do projeto, né? Tem doado Bíblia, e graças a Deus, Deus ele tem usado, né, a Sociedade Bíblica para levar a palavra de Deus para os presos. Uhum. Amém. Amém. Para mim encerrar as minhas perguntas, eu só queria tocar no seguinte. Você falou que hoje em dia o crime, a propaganda do crime, traz um certo fascínio para muitos adolescentes e jovens, um engano, né, de olhar para essa vida e falar, eu vou ostentar, eu vou ter poder, e tá no começo. O que falar para esses jovens que olham com um certo fascínio para essa caminhada? É o que nós falamos, que nós fazemos um trabalho socioeducativo também, um provisório, que fica até 90 dias, e na NIRI, que é no Recanto AM, que eles ficam de 18 a 21. Nós falamos abertamente. O que nós falamos para ele? Que quem envolve em facção é ser palhaço na mão do diabo, Uhum. baseado em Sansão. Sansão, ele era uma liderança, tinha Sim. força, tinha poder. Enquanto ele estava servindo a Deus, o nome do Senhor estava sendo glorificado. Quando ele desviou do propósito, ele virou palhaço na mão dos filisteus. Perdeu a visão e começou a andar em círculo. Assim é todos aqueles que envolvem facção. Quer viver uma vida tranquila, em paz? Tiago vai dizer assim, onde há espírito faccioso, há perturbação e toda espécie de males. Então, onde há facção, quer envolver em facção, se nós puder convencer que não, nós vamos convencer. Mas se quiser, perturbação e toda espécie de males. Uhum. Mas aquele que quer viver com a sabedoria de Deus vai viver uma vida pacífica, tranquila e frutos de alegria. Amém. É o que nós falamos para os jovens. Não envolve facção. Os faccionados estão lá no P0. Sozinho na cela, os faccionados estão lá no presídio federal, que não vão sair. Condenado 90, 50, 30, não vão sair.
Então, quer viver a liberdade? Sirva a Deus, vai viver a sua vida e não envolva facção. Amém. Amém. A minha última pergunta aqui, para encerrar já o episódio, e é entender se o pastor já entende que o que foi construído até hoje já é o seu legado, ou se tem algo a mais para ser construído. Qual o legado que você gostaria de deixar? Vou contar uma experiência, é muita experiência. Amém. Fui no gabinete de um certo parlamentar e fui falar do projeto. Quando eu falei de presídio, eu falei: ei, pastor, não fala, isso aí não dá voto para ninguém, não. Você acha que os pastores, ele falou, né? Você acha que os pastores lá dessa sua igreja estão preocupados com presídio? Estão preocupados com criança, estão preocupados com velhos, que são importantes, né? Aí o rapaz que foi comigo ficou todo Uhum. constrangido. Uhum. Eu falei: não, o senhor está certo, o senhor está certo. Mas sabe por que eu faço esse trabalho? Aí eu disse para ele: eu tenho 2 netos. E quando eu falecer, eu parti antes dele, se Jesus não voltar, se alguém perguntar para ele, ele vai falar: o seu avô conseguiu ajudar a sociedade, o Brasil. Amém. Como? Amém. Ele recuperou alguns presos que poderia continuar no crime, mas hoje estão com a vida mudada. Ele ajudou a sociedade. E aí eu vi o depoimento, a entrevista do doutor secretário do Senapem, e diz, sem ser pragmático, nosso trabalho dentro do sistema prisional é manter a segurança, mas se nós conseguir ressocializar, nós deixamos um legado. Amém. Amém. Todos aqueles que assistem o nosso canal Tá Pago, Deus tem nos dado graça para trazer um conteúdo de qualidade, testemunhos fortes, maravilhosos. E nós queremos que esse conteúdo possa alcançar muita gente. É verdade. Então, novamente eu falo, curta, comente, compartilhe esse conteúdo, se inscreva no canal para nos ajudar a espalhar tudo isso que Deus tem feito, né, Aleluia. por meio do seu reino. É isso aí, Carlos. O Tapago, ele nasce de uma ideia aqui de 2 irmãos em tentar levar a palavra, o testemunho, através de temas, né, onde a gente vê a graça do Senhor sendo derramada. Então, agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado nessa jornada. O próximo episódio ainda não está definido, a gente está buscando aí um grupo de uma expressão relevante, mas tá difícil o contato com eles, mas ficamos abertos também a sugestões. Pode deixar aqui nos comentários algum tema, algo em específico que vocês gostariam de estar acompanhando aqui no próximo episódio, né? A gente tenta se organizar para isso. Sim. Agradecer aqui a presença do pastor Fernando, mandar um abraço para toda a equipe lá. Logo a nossa igreja estará fazendo uma visita lá para fazer uma dinâmica, enfim, porque a gente se sentiu muito acolhido e ficou com esse desejo de voltar lá para algo mais elaborado. Obrigado pela receptividade, pelo almoço, pela experiência. Posso dizer pessoalmente que fui edificado e minha fé foi engrandecida ali com todo o mover do Senhor ali no espaço de vocês. Deixar o espaço aqui para você também agradecer. Você pode usar aquela câmera ali para falar diretamente com o Amém. pessoal. Amém. Queria agradecer, né, a vocês pela oportunidade. Tenho certeza que vai alcançar muita gente. Queria agradecer primeiramente a Deus, né, pela Amém. oportunidade que Deus está dando, e dizer, né, para o nosso irmão Carlos que Deus possa usar ele como abridor de portas. Amém. Amém. Abridor de portas, porque Deus vai levantar algumas pessoas para abrir porta. E hoje ele abriu uma porta aqui para que o nome do Senhor fosse glorificado. Amém. Deus abençoe. Amém. Obrigado, pessoal. Até a próxima.